Fala, nação tricolor ligados mais Bahia, tudo beleza? Barbacho na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez, depois do apito, infelizmente, para falar da derrota do Esquadrão para o time de Canabrava por 2-1 na Arena Fonte Nova. Uma partida que mostrou algumas limitações do Bahia, mas que no geral não foi tão ruim, né? O Bahia perdeu por conta das ocasiões do jogo mesmo e por ter sido um clássico. Como eu havia comentado antes da partida, comparando jogador por jogador, claro que o Bahia tem uma equipe mais qualificada e isso está sendo evidenciado pela melhor campanha do Nordeste e tudo mais. No entanto, o clássico é imponderável, não tem como a gente prever nada e foi isso que aconteceu. Um primeiro tempo equilibrado, o Bahia conseguiu criar algumas chances, conseguiu começar a partida pressionando porque era o mandante, tinha a maior parte da torcida, só que não aproveitou esse tempo de pressão e o Vitória conseguiu controlar um pouco mais o jogo, botou a bola um pouco no chão, só que não tem saída de bola nenhuma o time do Vitória. Realmente há muitas limitações também no time rival e eles souberam aproveitar as chances que a gente não aproveitou, né? E foi assim, numa jogada em velocidade pela esquerda, que eles estavam aproveitando muitas jogadas de velocidade pelos lados, diferente do Bahia que tentava ir um pouco mais na cautela, tocando a bola, chegando com mais qualidade. E eles aproveitaram uma jogada dessa em velocidade e depois de um cruzamento lá pela esquerda, acabou saindo o primeiro gol do Vitória. Até aí tudo bem, né? Porque estava um jogo equilibrado, quem fizesse um gol ali era aceitável e foi o Vitória que aproveitou sua chance. No entanto, o segundo gol acho que acabou matando o time, porque o time ainda estava meio desnorteado, os jogadores estavam meio perdidos, mais querendo que acabasse logo o primeiro tempo para resolver os problemas lá no intervalo e voltar para o segundo tempo, buscar esse resultado. Só que aí Éder acabou não acompanhando o Canu, Éder que tá jogando muita bola, só que nessa partida senti um pouco de nervosismo dele e ele não conseguiu acompanhar Canu, que cabeceou a bola livre pro gol e esse segundo gol acabou sendo um soco na cara do time do Bahia, que foi para o intervalo meio perdido, sem saber o que fazer, mas voltou para o segundo tempo aparentemente com uma postura diferente, indo para cima, impondo mais o seu jogo, procurando puxar a torcida novamente para o seu lado para poder correr atrás do resultado. Porém, logo no começo, o Thiago deu uma cotovelada em André Lima, um lance de muita displicência, né, do nosso capitão, o grande zagueiro Thiago, que tem feito uma temporada sensacional, só que não pode vacilar assim, né? Caiu na pilha, acabou dando uma cotovelada que prejudicou o andamento da partida para o Bahia. Poderia ser um jogo que o Bahia pudesse correr atrás, mostrar realmente que tem um time mais qualificado na segunda etapa, só que isso dificultou muito. E em falar nisso, né, na expulsão do Thiago, também queria falar da falta de critério de ser o Jailson Macedo Freitas. Atenção, eu não estou falando que o Bahia perdeu a partida por causa do juiz e tudo mais. Não estou botando a culpa nele. O Bahia perdeu por conta de si mesmo, mas de erros tanto individuais quanto coletivos. Mas Jailson não tem critério nenhum, né? Ele realmente superou as expectativas. Todo mundo já imaginava que ele pesaria para um dos lados e foi assim que aconteceu. Canu deu uma cotovelada também em Regis na primeira etapa, ele não deu nada. Patrick chegou de forma super violenta em Alione, ele também não deu. Teve a mão de Bruno Ramires dentro da área, que, claro, é interpretativa, tem gente que dá, tem gente que não dá, beleza. Mas aí ele deu a mão de Armeiro na segunda etapa, que foi semelhante à de Bruno Ramires. Mas enfim, falta de critério total de Jailson Macedo Freitas e que aos poucos foi prejudicando a partida. Continuando na segunda etapa, né, foi a parte que eu pude tirar um ponto positivo dessa equipe do Bahia no jogo. Porque mesmo com um a menos, claro que o Vitória não estava indo para cima desesperadamente, porque tinha um resultado nas mãos, estava tocando a bola e tal, mas o Bahia se mostrou muito aguerrido. O time foi para cima, mesmo com um a menos, percebeu que a carência do Vitória era pela esquerda e foi apoiando lá pela direita, com Eduardo principalmente, Edgar Júnior, tentando chegar ao ataque e assim, aos 12 minutos, o Bahia fez o gol, um gol contra de Alan Costa, mas que se passasse, provavelmente Hernani fazia, se bem que eu não posso garantir por conta da fase dele, tá meio complicada. Mas foi uma jogada interessante de Eduardo pela direita, de velocidade. Eduardo que para mim foi uma das principais peças do Bahia no jogo de ontem, porque mostrou ímpeto, mostrou garra, no gol mesmo ele comemorou, saiu vibrando, foi para cima da torcida. E isso foi o que não faltou no Bahia na segunda etapa. Só que jogar com um a menos é complicado, porque o time se desgasta, os jogadores ficam cansados, e isso refletiu em vários atletas. Edgar Júnior cansou, Regis cansou, o time sentiu. Tentava ainda ir atrás, buscar o resultado, mas realmente era complicado. E acabava chegando mais, novamente, em bolas de fora da área de Juninho, em faltas, em chutes de fora da área de longa distância. Que, querendo ou não, é um recurso, né? Se a gente tem um jogador individualmente muito qualificado, a gente tem que usar a individualidade dele de alguma forma, né? Porque nesses clássicos conta demais, né? A individualidade. Mas aí o Vitória ficou tentando levar o segundo tempo no banho-maria. E aí apareceu muito bem Anderson, né? Outro ponto positivíssimo do Bahia nesse clássico. Ele se mostrou muito seguro,
fez duas defesas sensacionais, quando foi exigido também foi muito bem, foi vibrante pra cima da torcida. É um cara que tem mostrado aos poucos que tem capacidade sim de estar no elenco tricolor, de ser goleiro do Bahia. Não sei se o titular, porque Jean tá numa ótima fase também. Infelizmente está com esse problema de amidalite e não tá podendo jogar. Mas o Bahia tá bem servido de goleiros, apesar de eu achar que ainda precisa vir um cara bom, qualificado para brigar por essa posição também. Mas enfim, foi assim que terminou a partida, 2 a 1 pro time de Canabrava. Realmente o Vitória soube aproveitar as oportunidades que teve, se adequou aos momentos da partida. Quando tinha que ir para frente, o Vitória foi. Quando tinha que segurar um pouco mais, segurou. Realmente eles foram superiores em alguns pontos, mas eu gostei da raça, da determinação dos jogadores do Bahia na segunda etapa. E o primeiro tempo do Bahia foi bom, né? Até acontecerem os gols e os caras ficarem perdidos. O que eu percebi mais de diferença, a diferença mais latente entre o time do Bahia e do Vitória é que, inevitavelmente, a equipe do Vitória é mais experiente, né? Os jogadores mais calejados souberam lidar com as situações da partida. André Lima, por exemplo, provocou, levou um amarelinho, mas provocou expulsão e tudo mais. Enfim, eles levaram esse Bavi. Mas aguardem que ainda podem ter 6 Bavis no ano. Nesse mês tem outros 2 das decisões da semifinal da Copa do Nordeste. E vamos ficar confiantes, né? Até porque foi um Bavi que, entre aspas, não valeu nada. Claro que vale a honra. Clássico é clássico, né? Como todo mundo fala, como eu já falei diversas vezes. Foi um jogo que, em termos de pontuação, de classificação, não valeu nada, mas vocês viram como foi briga para todo lado, comemoração, zoação, enfim. Mas vamos manter a confiança, né? Porque o time do Bahia é bom. Às vezes Guto erra um pouco nas modificações, demora para mudar a equipe, como aconteceu ontem. Não tem muita coragem de ir para cima mesmo quando tem que ir, eu senti um pouco de falta disso. Acho que Guto tem que ser um pouco menos frouxo, botar a equipe para vencer mesmo, quando precisar vencer, botar o time para cima, empurrar lá para frente. E infelizmente isso não aconteceu. E outra coisa para pontuar é que Hernani, a situação dele tá complicada, né? A bola tem chegado até, e ele não tem aproveitado a chance, está perdendo muitos gols e, querendo ou não, camisa 9, centroavante, vive de gol, e isso ele não tem feito, infelizmente. Se mostra aguerrido nas partidas, batalha muito por cada bola, mas Hernani, você tem que fazer gol. Você não pode nem reclamar da torcida, né? Porque as críticas são justas, sim. Só não pode rolar essa perseguição com o jogador, mas claro, tem que criticar sim, e no momento ele tá merecendo. Senti falta também da participação de Regis e Alione na partida, são jogadores diferenciados e que tem que chamar a responsabilidade e ontem sumiram no jogo. Gostei muito até da entrada de René Júnior, né? Ele teve que substituir Edson e foi bem na partida. Passou segurança, protegeu os laterais, defensivamente foi muito bem, agora não tem criatividade para sair para o jogo, né? Mas isso até é mais responsabilidade de Juninho. Armeiro também mostrou muito empenho, mas ainda não é aquele Armeiro que a gente quer ver, que a gente esperava ver, né? Tá muito preso ainda, não tá conseguindo mostrar seu jogo muito. E Edgar Júnior foi um cara que batalhou muito na frente, mas chegou um momento que cansou, né? Ainda não tá aquele cara 100% que aguenta 90 minutos de completa intensidade, até porque voltou de lesão recentemente. Mas essas são as pontuações sobre os jogadores, né? Como comentei já, Anderson foi bem, a zaga deixou um pouco a desejar, nossa zaga que vem tão bem na temporada, não foi tão bem, Thiago se precipitou, Éder chegou atrasado em alguns lances, principalmente no segundo gol de Canu. Eduardo foi muito acionado pela direita, conseguiu fazer o lance para sair o gol do Bahia e tentou bastante por ali, só que não conseguiu tanto, porque tinha poucas opções, né? Quando ele pegava a bola ali no segundo tempo, o Bahia com 1 a menos, não tinha tantas alternativas de passe e isso complicava um pouco. Então são algumas coisas que têm que ser mudadas, mas se a gente pensar pelo lado positivo, foi até bom. Por exemplo, a cotovelada de Thiago, provavelmente na decisão do Nordeste não vai acontecer nada do tipo novamente, de alguém perder a cabeça, porque eles já estão cientes que isso prejudica demais a equipe. E vamos pra cima deles nos próximos Bavis que terão aí, porque eu já falei isso e volto, reitero, que o Bahia tem uma equipe sim mais qualificada. O Vitória não mostrou nada demais ontem, como eu falei, soube aproveitar as oportunidades que teve e como o clássico é clássico, eles conseguiram levar a melhor. Mas nós temos sim um time qualificado, um time que aos poucos tem sido arrumado, não é à toa que tem a melhor campanha da Copa do Nordeste. E vamos para os próximos Bavis com confiança, com determinação, para poder vencer, para a gente poder nos classificar para a final da Copa do Nordeste. Caso cheguemos também na final do Baiano, ganhar o Baiano em cima deles e vamos pra cima. Outra coisa que eu queria pontuar é que foi muito interessante a torcida mista, né? Lá no estádio, eu particularmente não vi nenhuma confusão. Quando eu saí, muito torcedor do Vitória ficou me zoando lá fora, eu também respondi zoando. No final eu me cumprimentei os caras me cumprimentaram, tudo de boa. Clássico tem que ser assim, tudo na paz. Mas infelizmente já fora do estádio, lá na Vasco da Gama,
Carlos Henrique, um torcedor do Bahia de 17 anos, acabou falecendo. Eu dedico esse Depois do Apito aqui a ele, à família dele, todos os meus sentimentos para todos vocês. Eu sei que é difícil, muito difícil, principalmente para os pais, perder um filho assim, né, por conta de futebol. É uma ignorância enorme por parte das pessoas brigarem por causa de futebol, matarem por causa de futebol. A humanidade está fria, sem coração e sem noção de vida mesmo. Então é muito lamentável isso e eu gostaria de dedicar o Depois do Apito a Carlos Henrique e a toda a sua família. Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um Depois do Apito. Espero que você tenha gostado da análise. Se você concordou comigo em alguma coisa, fala aí abaixo. Se discordou, também pode comentar aí que eu vou discorrer com vocês, vou interagir com vocês aí, falar sobre essa partida de forma mais direta. E deixa o like aí pela análise, né? Não pela partida, porque infelizmente o Bahia perdeu um clássico. Nunca é bom perder um clássico. Mas respirem fundo, aceitem as zoações, né? É uma coisa que acontece agora, mas passa. A gente sabe que o Bahia é maior, o Bahia é mais forte, o Bahia tem mais história. Então nos próximos avisos vamos vencer e aí a resposta vai vir em dobro para eles. Então não deixe de compartilhar também, de se inscrever se você ainda não for inscrito. É isso aí. Eu sou Mais Bahia, eu sou de primeira e eu sou bicampeão brasileiro, viu, vice? E você?